Glória a Deus. Pode ser, igreja? Amém. Você pode se assentar. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. Privilégio estarmos aqui reunidos nesta noite para adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Eu acredito que o Senhor já falou com você de alguma maneira através destes louvores. Quero acreditar que o seu coração está pronto para ouvir e desejoso de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu estou num dilema hoje, confesso aos irmãos, porque os irmãos que estavam aqui pela manhã sabem que eu ministrei pela manhã. E ontem, o pastor me mandou mensagem ontem. E o pastor falou assim, ministra à noite. Eu falei, pastor, eu vou ministrar de manhã já. E aí, normalmente, ele remaneja, ele vê outra pessoa. Mas dessa vez ele insistiu. Eu falei, rapaz, então tá bom, pastor. Eu vou ministrar. E os irmãos que ministram aqui sabem como é que é, né? Quando a gente está com uma palavra muito intensa no nosso coração. E eu estava ali refletindo e pensando. E como eu não consegui terminar de manhã, eu vou recapitular um pouquinho do que a gente viu de manhã. E vou tentar concluir, amém? Então, eu vou pedir paciência para os irmãos que já estavam aqui de manhã. Vocês lembram que eu falei que a gente guarda... De tudo que a gente ouve, por exemplo, numa ministração, você vai guardar 10%, né? Se você guardou 10% de manhã, se você vai ouvir de novo algumas coisas, você vai guardar 20%. Então você que estava aqui de manhã vai sair na vantagem dos irmãos que não estavam, porque você vai guardar um pouco mais, amém? Os irmãos vão ter paciência comigo, os irmãos que estavam de manhã, amém? Glória a Deus. E os irmãos que não estavam, vai ser novidade, vai ser tudo do zero, amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Lucas, capítulo de número 10. Eu nunca fiz isso, irmãos, é a primeira vez. Eu estava ali, mas falei, eu acredito que o Senhor vai falar com a sua igreja da mesma maneira, em nome de Jesus. Eu vou pregar como se fosse a primeira vez, eu sempre prego como se fosse a primeira. Então, vamos para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor, então, em Lucas capítulo 10. Os domingos pela manhã nós estamos numa série no livro de Lucas, falando de Jesus, o homem perfeito. E hoje, nós estivemos abordando aí esse pequeno texto, de 5, 6 versículos aí, dependendo da sua versão, que é esse relato bastante conhecido. Eu vou convidar você para abrir a Bíblia, Lucas 10, do versículo 38 até o versículo 42. Eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, versículo do 38 ao 42. Glória a Deus. Todos acharam? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado para que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Glória a Deus. Amados, esta palavra curta é bastante conhecida de toda a igreja. E a gente sempre, quando vai falar desta palavra, a gente normalmente vai atentar para a vida de Marta e para a vida de Maria. E é interessante que quando você vai observando o relato feito por Lucas no seu evangelho, tendo em vista que Lucas não conviveu com Jesus, Lucas, ele não esteve com Jesus nem com os discípulos. O evangelho de Lucas é fruto de um trabalho de pesquisa, de investigação, de contato com pessoas que foram testemunhas oculares e que viram o ministério de Jesus pessoalmente.
E Lucas, ele vai coletar esses testemunhos e vai registrar. E é interessante porque Lucas, aqui no capítulo 10, quando você observa todo o relato, não parece fazer muito sentido ele aproveitar aqui esse final deste contexto para dizer essa história tão pequena, de apenas 5, 6 versículos. Uma história tão pequena, e depois ele vai partir para um outro assunto que não necessariamente tem muito a ver com o que ele falou, com o que ele registrou nessa história. Mas ele fez questão de registrar essa pequena história, esse pequeno episódio, porque, com certeza, eu acredito que inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo deve ter orientado ele a escrever isso. O Espírito Santo dirigiu ele a escrever isso. Tamanha a relevância dessa passagem, tamanha a profundidade daquilo que nós podemos aprender quando nós observamos esta passagem aqui. Então, todas as vezes que eu me deparo com esse texto, que eu ouço alguém ministrar sobre esse texto, ou que eu vou meditar sobre esse texto, o Senhor sempre tem algo novo para falar ao meu coração sobre esta palavra, tamanha a sua profundidade. Mas eu gostaria de observar, e se você quiser manter a sua Bíblia, são poucos versículos abertos enquanto eu estou aqui ministrando, para que você possa acompanhar. No verso 38, o texto diz que certa mulher, ele diz certa mulher porque até agora Marta não havia sido apresentada no Evangelho de Lucas. É a primeira vez que ele está citando Marta. Aliás, Marta, ela aparece apenas 3 vezes, apenas em 3 relatos nos Evangelhos. Marta aparece aqui em Lucas capítulo 10, ela vai aparecer lá em João capítulo 11, no relato da ressurreição de Lázaro, seu irmão, e ela vai aparecer também em João capítulo 12, no relato onde ela estava lá servindo. Então, aqui, a Bíblia diz que Jesus estava passando, seguindo viagem, e ele foi hospedado na casa de Marta. Ele foi abrigado por Marta, ele foi hospedado por Marta. Quando a gente observa Marta, quem foi Marta? Em primeiro lugar, a gente vai ver que Marta, ela é a única que aparece na Bíblia com esse nome. Então, você não vai ver na Bíblia outra Marta, muito diferente de Maria. Você vai ver apenas esta Marta nesses 3 relatos que eu comentei com os irmãos. Primeiro, Marta, ela era irmã de Lázaro, irmã de Maria. Esse trio de irmãos, esses 3 irmãos, eles eram amados por Jesus. Eu acho interessante que João, que foi um discípulo próximo de Jesus, João era aquele discípulo que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Ele conhecia Jesus e conviveu com Jesus intimamente. E é João que vai registrar dizendo que Marta, Maria e Lázaro eram muito amados por Jesus. Irmãos, por mais que a gente vê os discípulos próximos de Jesus, nem mesmo os discípulos receberam esse título de serem muito amados por Jesus. Obviamente, Jesus disse que amava os que daria a sua vida por eles, mas o relato que João faz é de que esses 3 irmãos, eles eram mais do que pessoas que criam em Jesus. Eles eram amigos de Jesus. Era uma família próxima de Jesus. Eram irmãos que tinham o coração e a amizade de Jesus. E Marta, ela hospeda aqui Jesus em sua casa. Quando nós vamos observar Marta aparecendo na Bíblia, é importante a gente falar para a gente entender o que o texto está falando aqui. Nos 3 episódios em que Marta aparece no relato dos evangelhos, Marta, ela vai aparecer servindo. Nesse episódio aqui, ela parece que está tomando a direção do serviço. Obviamente, ela está recebendo, muito provavelmente, na sua própria casa. E ela está tomando a direção do serviço. Quando a gente vai para João 12, que é um outro episódio, o texto parece que passa só para dizer que ela estava servindo. Cita ela só para dizer. No verso, João capítulo 12, verso 2, diz: e Marta servia a mesa. Então, Marta, curiosamente, ela sempre aparece servindo. Ela sempre vai aparecer servindo. E acredita-se, alguns estudiosos acreditam que por ela sempre tomar a iniciativa do serviço, é provável que ela fosse também mais velha do que Maria. Ela foi também do episódio da ressurreição de Lázaro, quando Lázaro estava morto. Quando Jesus chega até a aldeia, a Bíblia diz que ela é a primeira que vai até Jesus. Ela vai até Jesus. E ela entra ali numa conversa com Jesus. E é importante a gente dizer aqui uma coisa, porque muitos leem esse relato de Lucas 10 e pensam, Marta não era muito espiritual.
ou Marta, ela era alguém ainda que precisava se converter ao Senhor Jesus. Mas o relato de João capítulo 11 vai dizer que ela tinha uma percepção clara a respeito de quem era Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso, Marta? E ela diz assim para o Senhor Jesus, no capítulo 11 de João, verso 27, ela diz assim: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. A fé de Marta era uma fé verdadeira. A fé de Marta era uma fé genuína no Senhor Jesus. Embora, como todos nós, em algum momento essa fé titubeia, em algum momento nós precisamos amadurecer nessa fé, mas a fé de Marta era sim uma fé verdadeira. Marta tomava a iniciativa das coisas, ela tomava a dianteira das coisas. E talvez por isso, diferente de com Maria, quando Jesus vai no episódio de ressuscitar a Lázaro, ele tem uma conversa com Maria, ele precisa alinhar algumas coisas com Marta. Ele diz: olha, eu tenho dito, seu irmão vai ressuscitar. Porque quando Jesus fala assim, retirem a pedra, é Marta que grita: Senhor, mas já cheira mal. E aí o Senhor tem que voltar para ele e dizer: mas Marta, eu não disse que se você crê, o teu irmão vai ressuscitar, Marta? Então Jesus teve um certo trabalho ali com Marta. Mas Marta era essa pessoa que tomava a iniciativa. E o texto diz aqui que Marta hospeda Jesus em casa, ela recebe Jesus na sua casa. E eu brinquei hoje com os irmãos que normalmente quando a gente recebe, pastor, visita em casa, né, a gente depois fica com toda a bagunça, né? A visita vai embora, né? E aí a gente se programa para arrumar a casa para não ter bagunça. Quando a visita vem, se a visita for programada, né, irmão? Porque às vezes a visita não é programada e aí chega de surpresa. Mas se a visita for programada, você prepara a casa, você arruma tudo para receber bem a visita. E depois que a visita vai embora, o que fica? A bagunça. A bagunça fica lá e você vai arrumar. Só que receber Jesus em casa era pior ainda. Pior no bom sentido, viu, irmãos? Porque era maravilhoso receber Jesus. O problema é que receber Jesus significava receber pelo menos de 15 a 20 pessoas também. Você não recebia só Jesus. A Bíblia diz aqui, o texto está dizendo que estava Jesus e os seus discípulos, ou seja, ele e mais 13 pessoas no mínimo. A Bíblia diz também que outras pessoas acompanhavam Jesus na viagem, algumas mulheres acompanhavam. E aí, além dos curiosos, dos vizinhos que ouviram falar, imagina, irmãos, como é que estava aquela casa. Então devia ter ali de 15 a 20 pessoas chutando baixo. Então é justificado a preocupação, a correria e a preocupação de Marta, porque você imagine que ela devia estar preocupada com a comida, ela estava preocupada com alguém que de repente falava assim, traz um copo de água por favor, ou de repente uma criança que estivesse passando por ali, enfim, ela estava preocupada que todos estivessem acomodados. De repente ela passava, via alguém em pé, não, arruma aqui, senta aqui, porque a pessoa quando vai receber alguém bem, ela tenta fazer todas estas coisas. Então é justificado de certa forma. E a Bíblia diz que, tudo bem, Marta recebe então. Mas no verso 39, a Bíblia diz que ela tinha uma irmã, no verso 39. Diz que ela tinha uma irmã que se chamava Maria. E essa irmã chamada Maria, a Bíblia diz que ela se assenta aos pés de Jesus para ouvir o seu ensino. Maria, diferente de Marta, é um nome que aparece muitas vezes na Bíblia, né? Não só na Bíblia, mas eu acho que aqui na igreja deve ter 50% das mulheres aqui que chamam Maria, amém, irmãos? Glória a Deus, né? Talvez das irmãs que estão aqui não, mas talvez das suas mães, das suas avós, né? Era um nome muito comum na Bíblia Sagrada também, porque Maria muito provavelmente vem do nome Miriam. Então muito provavelmente foi se colocado esse nome em homenagem a Miriam, porque é uma derivação desse nome. E na Bíblia tem várias Marias, e às vezes a gente tem até um pouquinho de dificuldade de identificar quem é quem. Mas essa Maria aqui é a irmã de Lázaro, de Marta. Nós vamos ver mais ou menos umas 6 Marias no Novo Testamento, mas nós não vamos nos depreender nisso aqui nesse momento. O ponto é que Maria, ela vai assentar aos pés de Jesus. Maria, quando a gente vai observar os episódios em que ela aparece, ela vai aparecer também diferente de Marta. Enquanto Marta sempre aparece servindo, Maria, ela vai aparecer de outra forma. Talvez seja proposital, talvez fosse de fato uma característica dela. Mas curiosamente ou não, todas as vezes que Maria aparece nos relatos do Novo Testamento, Maria está aos pés de Jesus. Nesse relato que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que ela estava sentada aos pés de Jesus e ouvia o seu ensino.
No segundo relato que nós temos em João capítulo 11, a Bíblia diz que quando ela chega, e Marta chega a ela e diz assim: olha, Jesus chegou, Ele está vindo, vá se encontrar com Ele, Ele está te chamando. A Bíblia diz que quando ela chega diante de Jesus, sofrendo o luto da perda do seu irmão, a primeira coisa que Maria faz é se lançar aos pés de Jesus e a dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E como se não bastasse isso, no capítulo 12, no capítulo seguinte, a Bíblia diz que ela está em um jantar, e é ela que pega o frasco de um vidro, ou de um frasco precioso, um vaso precioso, de um perfume precioso, e ela quebra aquele vaso, e ela derrama todo o perfume aos pés de Jesus, e aos pés dele, ela seca os pés dele com seus cabelos. Portanto, Maria, sempre que ela aparece nesses relatos, ela vai aparecer, curiosamente ou não, ela vai aparecer aos pés de Jesus. Primeiro, ela aparece aos pés de Jesus para aprender dele. Segundo, ela aparece aos pés de Jesus quebrantada, angustiada, triste, mas clamando e se colocando diante dele para pedir por socorro. E depois ela vai aparecer de novo aos pés de Jesus, adorando Ele com uma adoração que a gente até pode dizer que foi uma adoração extravagante, que impressionou a muitos. Mas aqui, amados, nós não podemos passar por aqui sem dizer que aqui nós aprendemos uma coisa. Nós aprendemos que não importa para o que você vai fazer ou para que você vai estar, a melhor coisa que você pode fazer é estar aos pés de Jesus. Seja para aprender de Jesus, esteja derramado, concentrado, aplicado aos pés de Jesus. Seja porque, quem sabe, hoje você está abatido, entristecido, desanimado, angustiado, como Maria estava também quando o seu irmão havia morrido. Mas ela sabia que mesmo naquela situação, a melhor coisa que ela podia fazer era se lançar aos pés de Jesus e contar com o seu consolo, com a sua misericórdia e com a sua compaixão. Ou quem sabe hoje você veio aqui disposto a dar o seu melhor para o Senhor, então também faça como Maria, dê o seu melhor, quebre este vaso nessa noite, derrame o seu melhor diante do Senhor, mas se coloque aos pés do Senhor Jesus. A melhor coisa que nós podemos fazer, amados, é estar aos pés de Jesus, e Maria nos ensina isso. E no episódio que nós lemos, Maria se assenta aos pés de Jesus, para ouvir a sua palavra, e para aprender dele. Quando o texto diz que ela se assenta aos pés de Jesus, pense você que naqueles tempos, os rabinos, os mestres judeus, quando eles iam ensinar, eles faziam isso sentado. Os mestres se assentavam e ao seu redor se assentavam os seus discípulos. Assentavam-se também aos seus pés aqueles que queriam aprender. É por isso que Paulo vai dizer que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Por quê? Porque o mestre sentava-se para ensinar, e todos aqueles que queriam aprender do mestre assentavam-se aos seus pés para aprender com ele. Então, quando Maria faz isso, Maria está demonstrando, ela está naquele momento, naquele contexto da sua casa, do seu lar, e ela decide sentar aos pés de Jesus para ouvi-lo, para aprender a sua palavra, para ouvir o que ele tinha para dizer. Ela queria ouvir as palavras de Jesus, e quando ela faz isso, ela está demonstrando algumas coisas. Primeiro, ela demonstra humildade e disposição para aprender. Ela demonstra ali que ela estava rendida ao Senhor, que ela queria aprender do Senhor, e que ela reconhecia que ela precisava receber aquilo que Jesus tinha para falar e para ensinar. Em segundo lugar, quando ela está aos pés de Jesus, ela mostra que ela quer proximidade com Jesus, ela quer intimidade com Jesus. Porque uma coisa é o mestre sentar para ensinar e alguém ficar escorado de longe, meio que desconfiado, meio que indiferente, meio que batendo o pé e ouvindo de longe. Outra coisa é você ir aos pés e dizer: eu quero ouvir de perto, eu quero ouvir essas palavras, eu não quero me confundir, eu não quero que nenhum ruído atrapalhe, porque eu quero ouvir atentamente o que este homem tem para falar. Ela demonstra que ela queria proximidade. Em terceiro lugar, ela demonstra compromisso com o mestre. Ela deve ter pensado, e eu até disse para os irmãos aqui pela manhã, com certeza Maria deve ter pensado: não é sempre que eu tenho essa oportunidade. Essa oportunidade é rara. Jesus não passa aqui sempre. Ele está passando por aqui, mas logo ele vai sair daqui. Então eu não posso perder essa oportunidade.
eu preciso me assentar aos pés dele, eu preciso ouvir ele atentamente, porque essa oportunidade vai passar e eu não quero perder esta oportunidade. E aqui, irmãos, nós não podemos passar daqui também sem dizer isso. Meu amado irmão, as oportunidades que Deus nos dá muitas vezes para falar conosco são oportunidades únicas, são oportunidades singulares e especiais. Mas muitas vezes nós estamos diante de Jesus e da sua palavra, mas não estamos assentados aos seus pés. Não estamos como Maria, sentado aos pés de Jesus. Às vezes nós estamos em pé, às vezes nós estamos indiferentes, às vezes nós estamos com pressa, ou às vezes até nós estamos distraídos. Mas o Senhor Jesus está te dizendo, esta oportunidade hoje é uma oportunidade única, rara, então não tenha pressa. E eu não estou te dizendo que eu vou pregar até meia-noite, mas enquanto você estiver ouvindo essa palavra, concentre-se plenamente naquilo que Jesus tem para falar para o seu coração. Porque o que você ouve aqui, o que você recebe aqui, você não vai ouvir e não vai receber em nenhum outro lugar. Porque somente na presença de Deus há plenitude de alegria. Somente na presença de Deus. E ela estava aos pés de Jesus. Mas vamos adiante. Marta, porém, estava inquieta. Veja comigo o verso 40. O verso 40 e 41 vai dizer que Marta se agitava de um lado para o outro. Ela estava ocupada. O texto já começa dizendo, o verso 40, dizendo, ela estava ocupada com muitos serviços. Então ela se aproxima de Jesus. E ela diz, Senhor, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter me deixado, que eu fique sozinha. Diga-lhe a ela que venha me ajudar. Preste atenção. Veja que os versículos estão fazendo um contraste, uma diferença. Porque o versículo anterior diz que Maria sentou. Ela sentou, ela conectou ali o foco, e ela estava ali, e ela só via Jesus. Ela só ouvia Jesus, ela só queria saber o que Jesus tinha para falar. Ela estava ali. Todas as outras coisas para ela se desligaram completamente. Mas Marta não. Marta estava ocupada com muitos serviços. E quem está ocupado com muitos serviços, irmãos, não consegue sentar, não para, não consegue ouvir atentamente. E eu até brinquei com os irmãos pela manhã que a gente sabe que a mulher, ela faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas mesmo que a mulher possa fazer mais de uma coisa, diferente do homem, né, ao mesmo tempo, mesmo assim, se você está ouvindo alguém ministrar, se você está ouvindo alguém fazer, você não vai conseguir prestar a mesma atenção, com a mesma qualidade, se você não estiver completamente conectado com aquilo. Marta devia estar ouvindo Jesus? Talvez. Porque naqueles dias, imagine você, conforme cada necessidade ia aparecendo, Marta para lá, Marta para cá, Jesus ensinando, a palavra pregando, aquela oportunidade ia passar. Jesus não ia ficar todos os dias ali, ele ia sair dali, ou seja, aquela oportunidade estava passando diante dela, mas ocupada com tantos serviços legítimos, ela não estava ouvindo atentamente o que Jesus estava falando. E então, a Bíblia diz que ela apela para Jesus, e aí vem o momento da apelação. A Bíblia diz, e eu brinquei com os irmãos também pela manhã, que muito provavelmente, Marta deve ter feito alguns sinais para Maria. Ela devia estar atarefada para lá, para cá, ajudava um, arrumava outro, via aquilo, pensava na comida, estava olhando isso aqui está no fogo, isso aqui está aqui, e ela devia estar para lá e para cá, e ela devia, e viu, e ela, daqui a pouco ela olhou e falou, cadê Maria? E aí Maria lá sentada aos pés de Jesus, tranquila, enquanto Marta estava para lá, para cá. Eu imagino, irmãos, e aqui o texto não diz, mas a gente pode conjecturar, que ela deve ter dito, dado um sinal, e dito, ajuda. Só que Maria, mestre, e aí de novo, ela ia, voltava, quando ela olhou, oxe, ainda está lá, rapaz, Maria. E Maria, até que Marta foi até Jesus. Ela falou, não, vou ter que falar com Jesus. E aí talvez deve ter tido alguma brecha ali no momento da fala de Jesus. Jesus deve ter parado de falar. Ela foi até Jesus. Jesus, não se importa que eu esteja aqui servindo sozinha. E Maria está aí sentada. Senhor, pede a ela para ela vir me ajudar. Irmão, ela apelou, irmãos. Porque você imagina que Jesus ia dizer para Maria, Maria, levanta lá, vai ajudar Simão. Você acha que Maria ia negar, irmãos? Se Jesus falasse isso? Então ela apelou, irmãos. Ela falou assim, eu vou pedir porque eu tenho certeza
que se ele falar com ela, ela vai levantar, ela vai vir, ela vai me ajudar. Ela apelou para Jesus ajudar ela. Mas aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa. Nós não podemos passar aqui sem que nós pensemos sobre isso. Muitas vezes a gente apela para Jesus para coisas que não é Jesus que vai resolver. Marta apelou para Jesus para uma coisa que não era Jesus que tinha que resolver. Marta poderia ter combinado com Maria, falando: Maria, você quer ouvir a palavra? Quero. Então é o seguinte, você vai, você ouve um pouquinho, daqui a meia hora você volta, porque a gente precisa fazer as coisas aqui. Tudo bem. Só que elas não haviam conversado, elas não haviam alinhado. E de repente Marta se atarefou. E aqui tem um outro problema, hein, irmãos. Ó, isso eu não falei de manhã, hein? Está descendo quentinho agora. Às vezes a gente fica tão disperso e na correria por falta de alinhamento e de conversa. Às vezes o que está faltando é diálogo. Às vezes o que está faltando é a gente antecipar as coisas. E às vezes a gente está correndo sozinho, sofrendo para lá e para cá, dando murro em ponta de faca, se precipitando nas coisas, e a gente está sozinho. E talvez não é porque o outro está se negando a nos ajudar, mas é talvez porque a gente não sentou para alinhar, para combinar os pontos, para considerar quando o tempo do outro dá, quando o outro vai conseguir fazer isso. E aí tem coisa, irmãos, que não adianta você apelar para Jesus, porque é você que tem que resolver isso. Tem coisa na nossa vida, na nossa família, que não sou eu, não é Jesus que vai resolver. Sou eu que tenho que sentar com a minha esposa, conversar com ela, alinhar com ela, combinar com ela, como nós vamos fazer. Claro, aquilo que eu não puder fazer, Deus vai fazer. O mar você não pode abrir, é Deus que abre. Mas levantar, começar a marchar, ir adiante, é você que tem que fazer. E muitas vezes a gente apela para Jesus. Jesus, fala com fulano isso, fala com ciclano isso. E o Senhor está dizendo: não, é você que tem que ir lá. É você que tem que perdoar ele. É você que tem que ouvir o que ele pensa sobre o assunto. É você que tem que pedir ajuda, tem que ter humildade de ir lá e pedir ajuda para ele. Porque tem coisa que não adianta a gente apelar para Jesus. É a gente que tem que alinhar e fazer. Quem está entendendo, diga amém. Tem coisa que é a gente que tem que ir lá alinhar, e ela não havia alinhado isso, e de repente ela está pedindo para Jesus, apelando. E então, e é aqui que eu gostaria de me ater um pouco, e é aqui que Jesus vai constranger Marta. O Senhor vai dizer para ela: Marta, Marta, você está muito ocupada, você está muito preocupada, e você está inquieta com muitas coisas, Martas. Você está inquieta com muitas coisas. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção, porque Jesus disse para ela: você está inquieta, você está preocupada com muitas coisas. Irmão, qual é a característica de alguém que está inquieto? Você já viu uma pessoa inquieta? Uma pessoa inquieta, ela justamente não para. A pessoa inquieta, ela não para. Eu estava ontem aqui no culto da ceia. Irmãos, quem tem criança pequena, tem hora que é difícil cultuar, porque a criança é especialista em inquietação. E a minha, graças a Deus, ela tem bastante energia. E tem hora que ela está aqui na adoração, louvando, levantando. E a gente está ali, mas a gente tem que estar olhando ela, porque ela vai para cá, ela volta para lá. Por quê? Porque uma pessoa inquieta, irmãos, ela não para, ela não consegue parar. Mas nós muitas vezes estamos assim, não conseguimos parar. E o que o Senhor está dizendo para Marta, em comparação com Maria, é que Marta não tinha parado, ela não tinha conseguido parar. E naquele momento, o que ela mais precisava era fazer como Maria: parar. Ela precisava parar. Você tem coragem de dizer para o irmão que está ao seu lado? Dizer assim: você precisa parar? Eu falei isso de manhã e os irmãos deram uma assustada. Mas calma aí, irmãos. Quando eu digo que você tem que parar, eu não estou te dizendo que você tem que desistir, amém? Diga: parar nem sempre é desistir. Ó, isso aqui eu também não falei de manhã. Na Fórmula 1 tem o pit stop, amém? Quando ele para lá é porque ele desistiu da corrida? É porque se ele não trocar os pneus, se ele não trocar os pneus, ele vai fracassar na corrida. O Senhor está te dizendo: você precisa parar. Não parar para desistir, mas para trocar os pneus.
Mas não parar para desistir, e nós temos pelo menos alguns motivos aqui para parar. Repita comigo: parar para ouvir. Essa é a primeira coisa que nós devemos parar. Nós devemos parar para ouvir. Você precisa parar para fazer o que está fazendo aqui neste momento. Ouvir. Ouvir alguém ensinando. Ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Quem para de ouvir, irmãos, para de aprender. E quem para de aprender, para de crescer. Quem não senta para ouvir hoje, amanhã vai parar de ensinar, se é que ensina. Vai parar de ensinar. E a própria Maria, deixa eu dizer uma coisa aqui. Porque nós que estamos envolvidos, até as pessoas que estão envolvidas no reino. Quantos de nós aqui estamos envolvidos no reino? Estamos trabalhando, e eu lido com isso. Porque às vezes a gente está envolvido no reino e a gente faz uma atividade, faz uma aqui, faz uma colar. E veja, Marta a característica dela era serviço. Mas era alguém que trabalhava, não negava trabalho. Mas até para ela, o Senhor Jesus disse: você precisava parar um pouco. Porque o que nós aprendemos aqui com Marta é mesmo aquele que está intensamente servindo precisa fazer o pit stop para trocar os pneus, para ouvir, para se aperfeiçoar, para que o seu machado esteja sempre afiado, para que você consiga servir a Deus sempre da melhor forma. Então para amolar o seu machado um pouco. Às vezes a gente está ali na turbulência, ali às vezes a gente está trabalhando, e às vezes a nossa ferramenta começa a ficar enferrujada, porque a gente não está fazendo manutenção nela. A gente está correndo de um lado para o outro, e às vezes o que o Senhor está falando para nós é: para ouvir um pouco, para aprender de alguém, para ouvir outra pessoa, para ouvir a sua família. Marido, para um pouco para ouvir a sua esposa, para um pouco para ouvir o seu filho, para um pouco. Nós às vezes precisamos parar para ouvir. Para ouvir. E você sabe, para ouvir bem, a gente precisa parar, amém? Se a gente não para ouvir, a gente não ouviu. A gente não ouviu. Quantas vezes a gente sai de uma conversa e a gente percebe que a gente não estava prestando atenção no que a pessoa estava falando. Porque você estava diante dela, mas você não tinha parado, desligado, para ouvir. E nós vivemos a época das distrações. Eu comentei com os irmãos aqui de manhã que enquanto nós estamos aqui neste culto, alguns irmãos já devem ter aberto o celular umas 10 vezes. Porque nós estamos na época das distrações. As pessoas não conseguem parar, elas não conseguem desligar. Elas não conseguem desconectar um pouco. Oh, aleluia. Não que o que esteja lá fora não seja importante. Não que o que você tem para fazer depois, Jesus não estava dizendo que o que Marta tinha para fazer não era importante, não. Mas o Senhor estava te dizendo, neste momento, nesta hora, aqui você devia parar como Maria. Porque Maria disse: eu vou dar uma pausa nisso, eu vou dar uma pausa nisso, porque neste momento é algo que é mais importante. E deixa eu te dizer, meu irmão, quando você está na presença de Deus, a sua notificação de celular, o que está acontecendo no Instagram, o que está acontecendo no Facebook, a mensagem que te mandaram, nada é mais importante do que aquilo que Jesus está falando. Então, pelo amor de Deus, desliga isso um pouco e ouça o que Jesus tem para falar para você nesta noite. Porque às vezes acaba o culto e a gente fala assim, rapaz, e aí tem uma pessoa empolgada dizendo, rapaz, como Deus falou comigo hoje. E aí a outra pessoa que estava no mesmo culto, ela diz, mas eu não ouvi tudo isso. Mas claro, essa pessoa não parou. Ela não desligou. E parar não é sentar só, irmãos, porque às vezes a gente está parado, mas está inquieto. Quem vai parar aqui para ouvir o Senhor Jesus nesta noite? Para ouvir. Em segundo lugar, correndo aqui para finalizar. Em segundo lugar, nós precisamos parar, repita comigo, parar para descansar. Essa é boa, hein, irmãos? Essa é boa. Parar para descansar. Irmão Ali, mas isso é bíblico? Será que a gente não vai estar estimulando as pessoas à preguiça? Não, irmãos. De maneira nenhuma. A Bíblia é categórica contra a preguiça. A Bíblia fala contra a preguiça em Provérbios. A Bíblia fala contra a preguiça em Tessalonicenses. A Bíblia condena a preguiça. Sim ou não?
Só que você sabia que descansar é um mandamento? Deus estabeleceu o dia do descanso. O Senhor disse ao povo de Israel: vocês vão trabalhar, e no 7º dia vocês descansam. Você precisa parar para descansar. E quando eu digo que você precisa parar para descansar, é porque o Senhor estabelece um mandamento até para a terra descansar. Irmãos, o que é que nós estamos vendo no planeta Terra? O que é que nós estamos vendo aí, os regimes de chuvas alterando? Por quê? Porque a terra não tem descanso. O ser humano está explorando cada vez mais. Tira a árvore daqui, tira de lá, é carro para lá, carro para cá. E a poluição tomando canto, porque a terra não descansa. E quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que Deus determinou para o povo de Israel: durante 1 ano, vocês vão dar descanso para a terra. Porque Deus nos criou com a necessidade de descansar. Só quem não precisa descansar é Ele. Ele diz: eu não durmo e eu não tosquenejo. Mas nós precisamos descansar. Irmãos, às vezes a gente não descansar pode significar até um pouco de falta de confiança no Senhor. Quando você vai para o Salmo 127, verso 3. No Salmo 127, verso 3, eu acho interessante, porque o salmista vai dizer assim: será inútil você levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Em outras versões vai dizer: Ele dá enquanto descansam. Veja só, o Senhor está dizendo: aos seus amados Ele dá enquanto eles estão descansando. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que o descanso ele é necessário para que nós possamos parar e confiar no Senhor. Parar e entender que nem tudo depende de nós. Parar e entender que o excesso de uma rotina pesada de trabalho sem pausas vai fazer a gente deixar de honrar coisas que são especiais. Vai fazer a gente deixar de honrar coisas que precisam ter prioridade. A sua vida com Deus precisa ter prioridade. Mas se você não para descansar, para ter aquele momento, e veja, lembra que o Senhor disse para o povo: olha, o Shabá é do Senhor. Nesse dia vocês vão dedicar o dia completamente a adorar ao Senhor, porque o Shabá é do Senhor. Se a gente não para descansar, a gente não tem como oferecer para Deus o nosso Shabá. Então o Senhor está nos despertando aqui nessa noite, para que nós possamos olhar quando tem sido o nosso tempo do Shabá ao Senhor. E veja que o Shabá era composto por tempo de refeição, de comida, de convívio com a família. Porque a gente acha também que a gente só adora a Deus quando a gente vem para a igreja. Não, quando você convive com a sua família de maneira integral, de maneira presente, quando você convive com os seus filhos, quando você está tendo um momento de descanso, você está glorificando a Deus. Porque você está dizendo: eu posso descansar, porque Deus está cuidando daquilo que eu, aleluia, o mesmo Deus, Ele diz para mim: filho, pode descansar, porque enquanto você dorme, eu estou providenciando aquilo que você não pode fazer. Filho, enquanto você descansa, eu estou trabalhando por você. Aleluia. Pode parar para descansar. Às vezes a gente precisa ter paz para descansar. Eu confesso que eu tive momentos em que eu descansava com culpa. Eu passei por isso. Às vezes eu pegava ali um tempo com a família e eu ficava pensando: rapaz, mas tem isso para fazer, eu poderia estar fazendo isso, eu poderia estar pegando isso. E eu não parava. Como se tudo dependesse de você. Como se você não tivesse com a mão lá, não vai acontecer. Ô meu irmão, aos seus amados Ele dá enquanto descansam. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite que você vai ter uma noite de sono reparadora. Você vai conseguir aproveitar melhor os tempos com a sua família, porque você vai parar. Você vai desligar um pouco e vai dizer: Senhor, eu vou parar, porque eu sei que o Senhor está cuidando. Eu posso descansar, porque eu sei que o Senhor está cuidando.
Eu vou pular aqui para finalizar. Eu vou pular para o último aqui e eu já finalizo. Tinham outros 2 pontos, mas eu vou finalizar com esse aqui. Que esse é novo, os irmãos que estavam de manhã não ouviram, então vai a novidade aí, amém? Em último lugar, nós precisamos parar, irmãos, para rever onde deve estar o nosso foco. Diga comigo, rever onde deve estar o nosso foco. Preste atenção rapidinho aqui, eu encerro. Davi, a Bíblia diz que teve um momento que ele parou, e isso foi bom. Ele deu uma parada, a Bíblia diz que Deus havia dado paz, porque, Maico, você sabe que Davi, desde que começou a jornada dele, é pau, é guerra, é Saul perseguindo ele, é luta, é briga, é ali o tempo todo. Mas chegou um momento que a Bíblia diz, Deus havia dado a Davi descanso. Deus deu descanso para Davi, dos seus inimigos. E aí, pastor, quando ele estava em descanso, a Bíblia diz que ele começou a olhar o templo que ele estava morando, irmã Simone. E ele olha o templo e ele fala assim, meu Deus, este templo aqui, essa casa, melhor dizendo, que eu estou morando, ela é feita de cedro, ela é linda, ela é bela. E olha a arca do Senhor. A arca do Senhor está dentro de tendas. A arca do Senhor está num lugar que, comparado a esta casa aqui, é muito inferior. E ele colocou no seu coração, Natan estava com ele e disse, Natan, eu estou com o meu coração e eu quero construir uma casa para o Senhor. Quero construir uma... Olha que desejo belo, nobre, sim ou não? Eu quero construir uma casa para o Senhor. E o que Natan disse? Porque Natan, Devani, conhecia Davi, sabia do coração de Davi, sabia que ele era homem de Deus, Marcos França, sabia que Deus estava com ele. Ele disse assim, Davi, vai e faz o que está no seu coração. E pior que Natan disse assim, porque Deus é contigo. Natan volta para casa. Quando Natan chega em casa, Deus fala para ele assim, Natan, volta e fala para Davi. Não é ele que vai construir uma casa para mim. Porque o foco de Davi é outro. Eu vou te fazer uma pergunta. Deus era com Davi? Sim ou não? Deus estava com Davi em tudo que ele fazia, sim ou não? Então deixa eu dizer uma outra coisa. Deus está com você em tudo que você fizer. Mas Ele não quer que você faça tudo. Deus está com você em tudo que você fizer. Mas Ele não quer que você faça tudo. Marta estava atarefada, porque ela havia esquecido de dividir as tarefas e de combinar antes. Ela estava agitada de um lado para o outro, estava sobrecarregada, porque ela de repente se responsabilizou por fazer tudo, mas ela não precisava fazer tudo. Elas poderiam ter combinado, dividido aquilo. Então ela estava gastando energia e força onde não era necessariamente o foco dela estar. E o Senhor está nos dizendo aqui nesta noite, por vezes eu e você vamos precisar parar para não gastar energia onde Deus não quer que você gaste energia. Porque Deus está com você em tudo que você fizer, mas não quer que você faça tudo. Tem outras coisas que Ele vai te falar para outra pessoa fazer no seu lugar. Para isso nós precisamos parar, porque aí Davi parou e o Senhor foi até ele. Então para perguntar para o Senhor, Senhor, eu estou querendo empregar energia, investimento nisso. O Senhor está comigo, Senhor? Para que você não esteja gastando energia onde não é fogo. Sabe por quê? Porque depois a gente vai entender que Deus disse para Davi assim, fala para Davi que eu não quero que ele faça uma casa, não é porque não é bom, não é porque eu não estou com ele, é porque eu não chamei ele para fazer casa para mim. Eu chamei ele para a guerra, para a batalha. E por mais que eu vá me agradar com o templo que ele faça, eu não quero que ele faça um templo. Eu quero que ele esteja com a espada na bainha e ele esteja pronto para guerrear, porque foi para isso que eu chamei ele. Quantas vezes a gente está gastando energia em coisa que Deus não chamou a gente para fazer?
E a gente está gastando energia, abafando, achando estou fazendo, mas você está gastando energia. Irmãos, não que isso não vá te agregar, não que de alguma forma você não vá aprender alguma coisa, mas deixa eu te falar nessa noite. Deus está falando aqui nessa noite. Você acredita que Deus está falando com nós nessa noite? Deus está falando, olha, redireciona o seu foco. Pare e peça ao Senhor, Senhor, me dá foco, para que eu tenha foco naquilo que realmente o Senhor quer que eu faça. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe você. Eu vou parar em nome de Jesus. Amém.